Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus. Características de um cristão verdadeiro. Este é o tema da mensagem de hoje. O texto bíblico escolhido está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, vocês já pensaram que a Covid-19 pode ser um juízo de Deus? Por acaso isso já passou pela cabeça de vocês? E se for um juízo de Deus, é certo que os cristãos que são verdadeiros e estão firmes com Cristo serão guardados pela vida ou pela morte. Mas a pergunta é: você ainda é um cristão verdadeiro? Você ainda é um cristão verdadeiro? Queridos, infelizmente, estamos vendo que muitos deixaram de ser crentes agora que as igrejas foram fechadas. Misericórdia, Senhor, mas é o que temos visto. O quanto você se preocupa com a sua fé? O quanto você se preocupa com a sua fé? A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, que devemos analisar e ver se ainda estamos na fé, isto é, se ainda somos crentes em Cristo. Você ainda é crente em Cristo Jesus, querido? Vejamos algumas das características de um cristão verdadeiro. A primeira característica: seu tema é Jesus Cristo. Primeira característica de um cristão verdadeiro: seu tema é Jesus Cristo. É sempre Jesus Cristo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 5. Capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Vimos aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz para vivermos dignos do Evangelho de Cristo. E diz também para termos o sentimento de Cristo. Em outras palavras, ele diz que tudo na vida do cristão aponta para Cristo. É a palavra do apóstolo Paulo, querido. Na vida de um cristão verdadeiro, Cristo é o centro de tudo, de uma forma tão forte que é impossível ao mundo deixar de notar que você lembra a Cristo. Afinal, a palavra cristão significa parecido com Cristo.
cristão significa parecido com Cristo. A Bíblia diz que devemos ter o mesmo sentimento de Cristo. No contexto, Paulo destaca a humildade de Cristo. Mas não é só isso. No mesmo contexto, temos também a obediência sem limites a Deus. Aí perguntamos, e por que sem limites? Porque é uma obediência que vai até a morte, isto é, fidelidade até as últimas consequências. Queridos, havia um professor que costumava contar em suas aulas que no Rio de Janeiro, certa vez, entrou em um ônibus coletivo um grupo de bandidos armados procurando crentes. Eles perguntaram: quantos crentes estavam naquele ônibus? Alguns levantaram a mão e outros foram questionando, ou melhor, e eles foram questionando-os um por um, dizendo: nega Jesus ou morre. E um por um, queridos irmãos, todos foram negando a Jesus. Até que chegou em um rapaz que respondeu diferente, dizendo assim: não posso negar a Jesus, estou pronto para morrer. Então o bandido, apontando a arma na cabeça dele, insistiu e o rapaz não cedeu. Então os bandidos anunciaram que não era um assalto, que estava tudo bem, ninguém iria morrer. E disseram assim: nós temos um parceiro que está muito doente e só queríamos um cristão de verdade para orar por ele. E disseram assim ao rapaz: você se importa em vir orar pelo nosso amigo? Queridos, este testemunho nos ensina que muitos dos que se dizem cristãos não são verdadeiros, não morrem por Jesus, mesmo sabendo que Jesus morreu por eles, infelizmente. E você, querido irmão, você é um cristão pronto a morrer por Jesus em qualquer dia, hora e lugar? Esta é uma pergunta para cada um de nós cristãos, que devemos refletir bem e responder para nós mesmos e para Deus. Segunda característica de um cristão verdadeiro: sua ocupação é a obra de Cristo. Segunda característica de um cristão verdadeiro: sua ocupação é a obra de Cristo. A Bíblia diz assim em Filipenses capítulo 2, versículo 30. Filipenses capítulo 2, versículo 30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém? Aqui nós vimos, meus irmãos, que a dedicação e fidelidade de Epafrodito, também chamado de Epáfras, surpreendeu o apóstolo Paulo. Sua missão era levar a oferta dos filipenses ao apóstolo. E na viagem, ele adoeceu mortalmente. Mas mesmo assim, correndo risco de morrer, ele continuou e cumpriu a sua missão. A pergunta é:
o que nós estamos fazendo. Muitas vezes, queridos irmãos, recusamos fazer coisas pequenas na obra de Deus, coisas que não irão custar nossa saúde, nem nosso dinheiro, muito menos nossa vida. E ainda assim, não damos valor, rejeitamos, ficamos indisponíveis várias vezes e deixamos os outros irmãos sobrecarregados, porque não queremos dividir o peso com eles. Infelizmente, queridos. Que nos diga o pastor, quantas vezes você já ouviu um membro dizer: não posso, não vai dar, me deixe só no meu cantinho, por favor. Não quero nenhum cargo, nenhuma responsabilidade. Desculpe, meus irmãos, não posso fazer, não posso ajudar. Meus irmãos, é desse jeito que acontece, infelizmente. Estes são os cristãos apenas de nome. Contudo, meus queridos irmãos, todo cristão verdadeiro tem alguma ocupação na obra de Cristo, pois somos membros de um só corpo, e não existe membro sem função. Todo membro tem uma utilidade, serve para fazer alguma coisa. Olhe para o seu corpo e diga: qual membro não tem função nenhuma e você poderia tranquilamente amputá-lo? Assim também, queridos, são os cristãos. Todo cristão é um membro, por isso todo cristão tem uma função na obra do Senhor. Daí perguntamos: qual a sua função? O que você faz para o reino de Deus? Qual a sua responsabilidade como membro do corpo de Cristo? São 3 perguntas, meus irmãos. Cada um de nós vai refletir e responder para si mesmo e para Deus. Terceira característica de um cristão verdadeiro: seu estudo é o conhecimento de Cristo. Terceira característica de um cristão verdadeiro: seu estudo é o conhecimento de Cristo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Amém? É o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo dizendo estas palavras, queridos. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um dos homens mais bem preparados do seu tempo. Ele estudou aos pés de Gamaliel desde criança. A Bíblia nos dá pistas de que ele falava pelo menos 4 idiomas: hebraico, aramaico, grego e latim. Também talvez, queridos, falasse algum outro idioma além desses. O apóstolo Paulo era muito culto, era bem preparado. Fariseu devoto, judeu dedicado que seguia fielmente toda a lei de Moisés. Ele diz: quanto à lei, irrepreensível. Se existisse salvação pela lei,
Paulo seria um candidato. Queridos, a palavra irrepreensível quer dizer que ninguém podia acusar Paulo de nada usando a lei de Moisés. Mas não somente isso, Paulo tinha um altíssimo status diante dos judeus. Veja, circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Com esse status, queridos irmãos, ele pôde ensinar nas sinagogas, entrar e sair de qualquer lugar em Israel. Adicione a tudo isto a cidadania romana, que lhe dava ainda mais privilégios. Queridos, Paulo tinha a cidadania romana. Mas como ele mesmo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Nada disso para mim importa, somente Cristo. Queridos ouvintes, é importante estudar para ser alguém na vida. Mas não podemos esquecer que o mais importante é conhecer a Cristo. Você pode conhecer toda a ciência das estrelas, saber todas as teorias da evolução, memorizar todas as fórmulas de Albert Einstein e ser tão erudito a ponto de escrever dicionários e enciclopédias. Mas nunca pode se esquecer que todo esse conhecimento não tem valor algum diante do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo deve ser a busca de todo cristão. Conhecer a Cristo deve ser a busca de todo cristão. Nós estudamos para entender a Bíblia, porque ela fala de Cristo. Se Cristo não estivesse na Bíblia, não valeria a pena estudar. Aí perguntamos, queridos, você estuda para conhecer mais de Cristo? Você está conhecendo mais a Cristo a cada dia, mês e ano? Mais 2 perguntas, carecendo de reflexão e respostas. Vamos até repetir. Você estuda para conhecer mais a Cristo? Você está conhecendo mais a Cristo a cada dia, mês e ano, querido? Devemos refletir e responder para nós mesmos e para Deus. 4ª característica de um cristão verdadeiro. Sua autoridade é o poder de Cristo. 4ª característica de um cristão verdadeiro. Sua autoridade é o poder de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é muito lindo, meus irmãos. Mas o que vem a ser isso? Tudo posso naquele que me fortalece. O que vem a ser isso? Isso é autoridade, meus irmãos. Pois a autoridade na Bíblia é diferente da autoridade do mundo. Porque no mundo, a autoridade é dar ordens, nada mais. Na Bíblia, a autoridade é ser exemplo. Vamos, pois, entender essa autoridade, queridos. Em
Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo diz que está em pobreza. Por isso, ele agradece a oferta. Contudo, ele afirma que já tem autoridade, isto é, nada nesse mundo pode escravizá-lo. Ele é sempre livre. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Amém? São palavras do apóstolo Paulo, queridos. A autoridade do cristão, meus irmãos, é o poder de Cristo. Assim ele quis dizer: a humilhação não humilha minha alma, a exaltação não sobe ao meu coração, a fartura não me deixa soberbo e a fome não me deixa apavorado. E por quê? Ora, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse é o significado, meus irmãos. Esse é o significado. Porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por causa da força que vem de Cristo, a escassez e a fome não fazem de mim um ladrão de frutas na feira. Por causa da força que vem de Cristo, a exaltação e a fartura não fazem de mim um corrupto. Por causa do poder de Cristo em mim, posso passar e enfrentar qualquer coisa em qualquer situação. Sou sempre o mesmo, sou livre, nada me influencia, nada me corrompe, nada pode mudar o novo homem que Cristo me tornou. Pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.